Fala galera, beleza? Mais um Direto do Forno na área e hoje com um assunto quente. Dia 31 de março fez 56 anos que aconteceu o golpe de 1964, que deu início à ditadura militar, que foi até 1985. Em vez de a gente fazer um vídeo falando como se deu esse processo, como tudo começou, a gente vai fazer o inverso. Vamos falar como a ditadura acabou. Porque querendo ou não, dia 15 de março desse ano também, a gente fez 35 anos que a ditadura acabou. Os militares passaram o poder para um civil. E é sobre isso que vamos falar hoje. Mas principalmente, quem teve maior importância no processo de fim da ditadura? Os próprios militares ou a mobilização da população? Antes da gente seguir com esse assunto, já dá aquele like no canal, se inscreve e, se possível, já deixa aquele compartilhamento para ajudar a gente. Antes da gente falar de 85 propriamente dito, a gente tem que começar a falar do processo de abertura política que começa desde 1973. Naquele momento, o presidente era o linha dura Emílio Garrastazu Médici. O Brasil já tinha 3 Copas do Mundo, estava passando pelo processo do milagre econômico, que a gente fala que é o momento que desde 69 o Brasil crescia o PIB mais de 10% ao ano, e também vivia os anos de chumbo. Por ser um militar linha dura, o Médici acabou empreitando muitas atividades e ações para combater a esquerda armada revolucionária em muitos núcleos e focos que tinha no Brasil naquele momento, assim como a subversão de muitos grupos de esquerda, mas também de qualquer um que a ditadura achasse que iria atrapalhar o regime. O mandato do Médici acabava dia 15 de março de 74 e ele precisava eleger um sucessor. Afinal de contas, naquele momento, o brasileiro não podia votar diretamente para presidente. Isso era sempre decidido por articulações políticas entre alguns políticos civis, porque ainda tinha alguns com algum poder, mas principalmente pelos maiores oficiais das Forças Armadas. Naquele momento, Médici tinha como ministro do Exército Orlando Geisel. O ministro do Exército era um cargo muito forte naquele momento. Era basicamente o comandante-geral do Exército e também fazia a ponte entre os assuntos oficiais das Forças Armadas e a presidência. Orlando Geisel acabou fazendo lobby para o sucessor de Médici ser Ernesto Geisel, naquele momento presidente da Petrobras e seu irmão. A intenção era simples. Orlando Geisel queria continuar sendo ministro do Exército. Geisel então vai assumir e não vai colocar o seu irmão Orlando como ministro do Exército. A justificativa dele é sensacional, que o Brasil ficaria parecendo uma república das bananas se ele fizesse isso. O Orlando não vai falar mais com ele em vida. Mas o mais importante disso não é esse incidente fraternal. O mais importante é que o Ernesto Geisel vai nomear para o Ministério do Gabinete Civil, o que para a gente seria hoje a Casa Civil, responsável pela articulação política, essas coisas, o Golbery do Couto e Silva. O Golbery era um dos generais mais poderosos naquele momento. Ele tinha grande influência, era um grande pensador, era professor da Escola Superior de Guerra e desde os anos 50 estava difundindo a sua criação, a doutrina de segurança nacional, que acabaria norteando tanto o pensamento militar das Forças Armadas de um jeito geral, quanto o comportamento dos presidentes militares durante o regime militar. O general Golbery achava que o Estado tinha que ser forte, mas tinha também que unir as elites civis e militares, mais o empresariado, e fazer um governo baseado numa articulação nacional para que a gente conseguisse finalmente o tão sonhado desenvolvimento. O Golbery, ele era um político realmente mais moderado, mas ele também era um cara que acreditava numa intervenção de forças armadas e dessas elites, e foi isso que aconteceu, porque ele acabou apoiando o golpe de 64 e usaram muito desses argumentos da doutrina de segurança nacional para justificar os governos militares. Mas para que eu estou falando tudo isso? Simples. O Golbery, quando vira ministro do Gabinete Civil, junto a um presidente que era mais moderado, que era o Ernesto Geisel, inclusive o Ernesto ele tinha sofrido até um certo ostracismo por não compactuar com os regimes mais linha dura, tanto do Costa e Silva quanto do Médici, e justamente vai falar que a intervenção que o Brasil já estava passando dos militares já tinha que acabar. Mas não tinha que ser exatamente naquele momento. Era para ser lento, gradual e seguro. Por isso que essa agenda de distensão política é o começo do fim da ditadura. Era um projeto feito pelos militares para que eles, organizando e administrando todo o processo de distensão, acabassem devolvendo a democracia aos civis. Olha esse projeto. Mas não era uma democracia também que eles estavam pensando de realmente dar o voto para todo mundo e ficaria tudo bem. Seria, na verdade, voltar paulatinamente instituições para fazer com que o brasileiro,
mesmo que pudesse votar, não cometesse excessos, elegesse ninguém comunista, esse tipo de coisa. Então olha a ideia das elites dando liberdade para as pessoas. Uma coisa bem brasileira, bem de pensamento autoritário e centralizador. Porém, era um projeto. Esse projeto não contava com o primeiro baque que a gente vai acontecer já em 74. Naquele momento, a gente vai ter eleições tanto para senadores quanto para deputados. Sim, na ditadura a gente tinha eleição. E isso tem uma razão muito simples. O Brasil sempre teve uma tradição de ter parlamentos, de ter um regime de legalidade, pelo menos no papel, funcionando. Os militares não queriam romper com isso, porque eles tinham medo que a gente fosse, ou melhor, que eles fossem comparados ao Estado Novo Varguista ou alguma democracia totalitária lá dos soviéticos. Enfim, nas eleições de 74, isso naquele clima de crescimento econômico, milagre o caramba, a Arena, que era o partido da ditadura militar, acabou perdendo em muitos estados. Isso deu um grande susto na elite militar daquele momento, porque eles falavam, meu Deus, o processo não pode ser assim, a gente talvez tenha que endurecer para não deixar a democracia voltar rápido demais. É nessa brincadeira que o Geisel vai acabar assinando, mesmo sendo um presidente moderado, a Lei Falcão em 76 e os pacotes de abril em 77. A Lei Falcão era simples. Eles viram que em 74 os políticos do MDB, que era o partido da oposição, tinham acabado convencendo o povo, porque eles falavam na TV que pra que Ponte Rio-Niterói? Isso não está enchendo sua barriga. Olha o tanto de analfabeto aqui, olha a pobreza que nós temos. Então os militares percebiam que o MDB conseguia dialogar muito melhor com o povo do que os candidatos militares. Com a Lei Falcão, que também é conhecida como Lei da Mordaça, e o Falcão, no caso, era o ministro da Justiça do Geisel naquele momento, falava o seguinte, quando a gente tiver eleições, o candidato só pode falar o seu número e o seu nome, só. Porque aí a gente cortava um pouco do convencimento dos candidatos para com o público e também acabava diminuindo o debate político que as eleições acabavam trazendo. Já os pacotes de abril de 1977 eram bem simples também. Eles criavam o cargo de senador biônico. Em 74, quando o MDB acabou elegendo alguns senadores, era uma eleição de 1/3. Em 78, por exemplo, iam ser 2/3. E os militares não iam deixar o MDB, caso conseguisse, eleger 2/3 também de senadores. Então, para cada político que fosse eleito, seria obrigatoriamente um da Arena. Dessa forma, sempre teria maioria na Câmara e no Senado os membros do regime militar. Beleza. A gente está vendo esse caminho do lento, gradual e seguro, justamente para não dar o poder ao civismo muito rápido, nem para os linhas duras acabarem voltar ao poder, pegando algum vácuo de alguma bagunça possível. E o Geisel, nessa brincadeira, não é apenas um moderado. Ele também autorizava o assassinato de muita gente. Ele foi o único presidente, tirando Costa e Silva, que vai fechar o Congresso. Só que ele também vai preparar as bases para o João Batista Figueiredo, que vai ser o último presidente da ditadura militar, e que o governo do Figueiredo vai ser realmente muito concreto nessa questão da distensão. Mas aí a gente já fala do Figueiredo. O Figueiredo ele era chefe do Serviço Nacional de Informações durante o governo Geisel, que era basicamente a CIA do Brasil naquele momento. Enfim, era um monstro. E isso porque quem criou foi o próprio Golbery, que inclusive continuará sendo ministro do Gabinete Civil do Figueiredo. Só que o cenário já está diferente. O Figueiredo ele já briga mais com o pessoal da linha dura, que agora já está ficando terrorista, eu vou chegar nisso rapidinho, mas também já vai começar a fazer atitudes concretas nos primeiros anos de governo. Em 79, já no governo Figueiredo, que teremos a lei de anistia. E olha o tanto que é lento, gradual e seguro. Os militares, junto com a galera que também foi exilada e torturada, foram perdoados e anistiados. No Brasil, a gente não teve o combate que teve em outros países com ditadura, de a gente combater e julgar os nossos torturadores e militares que atacaram e mataram muita gente. Acabou que a gente ficou num pacto de ficar tudo bem. Em 1980, o Figueiredo vai fazer com que o pluripartidarismo volte. Então acabou esse papo de MDB e Arena. A gente vai ter agora muitos partidos que serão criados e isso vai vir justamente da mobilização da sociedade civil. E isso faz todo sentido porque durante o governo Geisel, e eu omiti esse detalhe propositalmente, teve grande crise econômica. Não no sentido de realmente acabar com o crescimento, só que a gente via que as bases que o crescimento estava sendo feito estavam mudando. Isso tanto por fatores externos, como as crises do petróleo de 73 e de 79, que fez com que os investimentos estrangeiros parassem, como também o endividamento externo que aconteceu com o governo Geisel, as criações de estatais. A gente conseguiu criar mais estatais que a União Soviética, para vocês terem ideia. Então, nesse momento do Geisel,
a gente vai ter muitas questões econômicas e que acabam indo para o lado social. Afinal de contas, já que esse crescimento de PIB que ainda tinha, era na mão de poucos. Tinha muita gente miserável, tinha um êxodo rural acontecendo e as cidades estavam lotadas de pessoas miseráveis que ganhavam salários de fome, e isso acabou representando movimentos políticos. Nesse inteirinho entre o governo Geisel e Figueiredo, a gente vai ter o crescimento da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, as comunidades eclesiais de base, SEBs, da Igreja Católica, que estavam se opondo ao regime militar, e também grupos estudantis que voltaram com força a partir de 77, e o pessoal sindicalista e trabalhadores que vieram no mote das greves lá do ABC paulista de 78 e 80, que acabaram jogando para o alto um nome que será muito conhecido na política brasileira, o Lula. Acho que já está bem claro para ver que aquele projeto lento, gradual e seguro do Golbery e do Geisel, mesmo que estivesse ainda sendo feito, não previa tantos obstáculos e adversidades para os militares naquele momento, como, por exemplo, crises econômicas, derrotas eleitorais ou crescimento abrangente da sociedade civil. Dessa forma, o Figueiredo, quando já continua essa agenda de distensão política, tem um abacaxi gigante na mão. Como é que ele vai fazer com que os militares continuem o processo de abertura na administração deles, na organização deles, enquanto a sociedade civil está vindo com tudo? E naquele momento de começo dos anos 80, com as crises que estão para vir, tipo a recessão de 81, 82, esse tipo de coisa, eles estão perdendo inclusive apoio do empresariado nacional. Então está realmente o povo se voltando contra os militares. E está havendo um cenário que vai ficar muito forte e muito caricato em 83 e 84, com a emenda Dante de Oliveira e a campanha das diretas já. As diretas já vieram na ideia que já tem desde 79, com Figueiredo, quando toma posse, falando que quando acabasse o mandato dele, o poder já iria ser de algum civil. Claro que os militares, na cabeça dele, teriam que articular todo esse processo. A emenda Dante de Oliveira, então, viria para falar o seguinte: direta já. Quem vai eleger o próximo presidente depois do Figueiredo vai ser o povo. E é muito curioso como o processo de extensão e abertura política funciona nisso, porque a gente está vendo uma grande vastidão de ações da sociedade civil, partidos políticos nascendo, o PMDB, o PT, o PDT, com lideranças famosas surgindo nesse momento, tipo Leonel Brizola no Rio de Janeiro com o PDT, Luiz Inácio Lula da Silva com o PT, liderando os sindicalistas dos trabalhadores naquele momento, o Franco Montoro, que era um político do MDB que vai ganhar o governo estadual em São Paulo, o Tancredo Neves, filiado ao PMDB e eleito em 82 governador de Minas Gerais. Então a gente está vendo esse grande avanço das forças da sociedade civil. E isso também com grandes comícios nas ruas, grandes reportagens editoriais nos jornais e revistas. Então a gente está tendo um grande momento de acorde da sociedade civil. Tem que ter direta já. Ao mesmo tempo, nós temos também forças de linha dura dos militares, dos setores das Forças Armadas, que não queriam que acontecesse a abertura política e começaram a agir de forma terrorista. E isso é muito notório porque eles começaram a agir como as Forças Armadas de esquerda agiam nos anos 60, que eles mesmos combatiam. Explodiam bancas de jornais, locais de encontros dos partidos, sequestravam bispos, matavam empresários. E, inclusive, era para ter em 82 o atentado que ia ser o atentado do Rio Centro. Nesse dia 1º de maio, que ia ter um grande show, um monte de artista, que era um festival feito para o Dia do Trabalhador, um sargento e um capitão acabavam levando uma bomba que explodiu no carro. Isso foi crucial, porque mostrou que tinha setores da linha dura que não queriam abertura política, fez um grande abacaxi para o Figueiredo lidar e aumentou ainda mais a força da população para falar: não vai ter nenhum retrocesso, vai ter a abertura sim, e ainda diretas já. Acaba que o fim da história a gente conhece. As diretas já não foram aprovadas, a emenda Dante de Oliveira caiu justamente por força e lobby do Figueiredo e dos militares naquele momento, só que aí mudou também uma outra coisa. Os setores de esquerda, que antes lutavam, por exemplo, nas Forças Armadas, nos anos 60 e 70, agora queriam uma solução dentro dos trâmites das próprias instituições brasileiras. Ou seja, em vez de apenas manifestações, em vez de luta armada, nós tínhamos que lidar com as votações internas. Então, nesse momento, não era a galera que agitava na rua que era realmente tão importante assim, mas sim o pessoal que articulava os votos e as políticas dentro do governo. E nisso, o Tancredo Neves foi um cara exímio. Porque o Tancredo Neves ele foi criado com esse mito de que ele era um democrata, sempre democrata, só que ele é um cara que quando o Castelo Branco começou a ditadura em 64, ele foi para a arena. Ele não foi para o MDB ser oposição.
Então acaba que o Tancredo Neves tinha trâmite entre todo mundo, tanto a galera de sempre moderada, quanto alguns setores da esquerda, quanto alguns setores dos militares moderados. Não à toa, o Tancredo Neves vai ser o nome escolhido para ser o candidato do MDB nas eleições indiretas de presidente em 85. E novamente, para não falar que o Tancredo Neves tancou-se sozinho, enfrentou tudo, nós tínhamos o Ulisses Guimarães, um deputado que você provavelmente conhece, era um cara muito articulador, falava muito nas manifestações, era realmente um símbolo de resistência contra o regime militar, e ele fazia esse meio de campo com o povo, enquanto o Tancredo Neves acabava articulando internamente. Acabou, galera, que o processo de distensão que começou lá com Geisel e Golbery deu um golpe final que os militares não previam. Acabou que o Figueiredo ia apoiar o candidato do PDS, que era a antiga Arena, o Paulo Maluf. E isso fez a briga com o presidente do PDS naquele momento, que era o José Sarney, junto com outros políticos moderados que não concordavam com a escolha do Maluf. O que acontece? Essa galera sai do PDS, faz a Frente Liberal, que não era um partido, e sim uma ala do PDS que vai se juntar ao MDB, o PMDB no caso agora, e vão fazer a Aliança Democrática que vai sustentar a candidatura de Tancredo Neves contra Paulo Maluf. Acabou que mesmo com todo o lobby do Figueiredo, toda a organização dos militares, o sistema militar estava tão puído, tão corroído, que acabou que o Tancredo Neves venceu. Mas claro, mesmo que isso possa ser considerado uma derrota dos militares, os militares também foram bem rígidos em como o Tancredo Neves tinha que fazer as alianças, como ele devia fazer a escolha dos ministros, e também muito rígido a respeito de como algumas opiniões, principalmente mais radicais de esquerda, influenciariam na eleição presidencial de 85. Os militares podem ter perdido essa, mas eles nunca tiraram o dedo e mostraram sim que mesmo que o projeto de distensão sempre teve, na verdade, a liberdade vindo de cima, desse Estado autoritário, eles acabaram manejando essa força da sociedade civil e essa força do Tancredo Neves para não perder completamente. E é isso, galera. Acaba que mesmo que o projeto de extensão seja criado pelos militares, a força e a organização de vários setores da sociedade civil, seja em forma de manifestação, em forma de política, em forma de eleição, em forma de participação em empresas, enfim, acabou moldando várias ações dos militares e colocaram um grande obstáculo para eles não agirem de forma independente e autônoma. Os militares acabaram tendo que obedecer muitos trâmites que a sociedade civil impôs. Principalmente nos anos 80, no governo Figueiredo, que era um governo bem fraquinho, que a população não estava mais apoiando e o Brasil já estava começando a ter crise econômica e um cenário de grande inflação. Então acaba que mesmo assim, podemos falar que os militares ordenaram e articularam a distensão e a abertura política, eles não fizeram isso sozinhos e não tomaram todas as decisões apenas da cabeça. A pressão da sociedade civil foi muito importante. E claro, ela ainda seria muito eficaz e muito mais forte na Constituição de 1988 e em 1989, quando pela primeira vez, desde 1960, a população brasileira poderia escolher o seu presidente diretamente. E aí, galera, quando o Collor vai chegar, é outra história.